Olá, estaremos dando início ao nosso paper em grupo, do nosso trabalho de história, sobre região, arte e patrimônio, construir identidades regionais, na quais a tutora Sandra Aparecida de Darca Sardi, nos acompanhou aí durante esse curso e fazem parte do nosso grupo aí, ou seja, os integrantes: a Ana Meridiane Souza Ferreira, o Edinaldo Santos de Souza, Édipo Barbosa Ferreira, que sou eu, Luiz Antônio dos Santos Pereira e o Renato Almeida Ferreira. Vamos lá. Olá, me chamo Edinaldo, acadêmico de História da Uniacel, e vou falar um pouco aqui do resumo do nosso trabalho, que tem como tema Região, Arte e Patrimônio construindo identidades regionais. Então, como resumo, nós temos que este presente trabalho tem como objetivo analisar o conjunto de representações construídas sobre identidades regionais de Minas Gerais. Ao longo do século XX, implica repensar a forma como a constituição da mineridade e do patrimônio cultural revela um processo de classificações de pessoas e lugares nas regiões. Então, o patrimônio cultural e a memória estão relacionados de forma intensa, pois o patrimônio materializa o passado para a sociedade atual. Este artigo ele procura trazer algumas inquietações que objetivam problematizar as representações homogeneizantes construídas para falar sobre Minas Gerais. Buscaremos um conhecimento no campo das práticas e discursos em torno da seleção de elementos de identidade, da cultura e da história. E como palavras-chave do nosso trabalho, nós temos patrimônio, cultura, Minas Gerais. Então é isso, muito obrigado. José dos Pereira, do curso de História e Introdução. A intenção da compreender patrimônio histórico, cultural, chamamos de cultural os bens naturezas, materiais, social divulgados, capacidade da sua autenticidade, cultural, povo, dentro de sua história. A cultura de Minas Gerais requer patrimônios valiosos, Brasil mais volátil turisticamente os bens culturais, Brasil manter bem são bens culturais. São desses países bem que o Estado reconhecido, são simbólica, patrimônio cultural que tem. Obrigado. Boa noite, meu nome é Renato e a parte que eu fiquei do nosso trabalho foi a fundamentação teórica. Pois bem, partindo do pressuposto de que o estado de Minas Gerais é um dos mais ricos e abrangentes acervos históricos e artísticos do Brasil, desde o período colonial, período barroco e pelas primeiras manifestações artísticas e culturais do país, visando de que não existe futuro sem olhar para trás e aprender com os povos originários que deixaram, através das suas obras na história, a sua marca, e Minas Gerais é um exemplo disso. O estado de Minas Gerais é um ponto de ligação importantíssimo entre vários ciclos econômicos do Brasil, como o ouro, o café, o leite, etc., o que gerou uma vasta arquitetura que serve de base para o patrimônio artístico. Uma citação aqui embaixo, né? A maior concentração de jazidas de ouro exploradas na época colonial encontra-se no território do atual estado de Minas Gerais. Importantes depósitos auríferos também foram descobertos na Bahia 1703 a 1704, no Mato Grosso 1718, em Goiás 1725, e todos eles explorados durante o século XVIII. Ferreira, página 118. Mais uma citação, né? As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm suas origens nas tradições, nos usos e costumes dos colonizadores portugueses, com forte influência das culturas indígenas e africanas. Essas influências estão presentes no artesanato, na culinária, nas danças típicas, nas músicas, na literatura e no folclore, como as manifestações populares
rotular como tradicionais os artistas que dialogavam com as estéticas barroca e rococó, dicionando-os de seu tempo e vinculando-os à cultura do século XVIII. Gomes, 2019, página 68. Olá, estarei dando início à minha apresentação no meu paper em grupo, né, no qual o tema é Região, Arte, Patrimônio, Construir Identidades Regionais. Eu fiquei encarregado dos materiais e métodos, no quais utilizamos na construção desse trabalho, incluíram fontes bibliográficas como livros e artigos que abordam a arte, a cultura e a identidade de Minas, né? Minas Gerais sendo aí um polo aí de conhecimento histórico. Eu, como mineiro, posso falar com muito orgulho da identidade histórica do meu estado. A pesquisa foi desenvolvida utilizando uma abordagem qualitativa que permitiu explorar a riqueza cultural de Minas Gerais de forma abrangente, ou seja, através de livros, pesquisa, tem muita fonte, tem muito material na internet. Então a gente usou um pouco disso para estar formando esse trabalho. Os métodos aplicados foram revisão bibliográfica, uma análise de literatura existente para embasar teoricamente o estudo e identificar lacunas no conhecimento sobre identidade cultural mineira. É isso. Obrigado. Oi, me chamo Ana Meridiane de Souza Ferreira, sou acadêmica de História. Nosso trabalho é Região e a Arte e Patrimônio de Minas Gerais. A parte que eu fiquei foi resultados e discussões. A metodologia usada para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa em fontes como livros, sites e bancos de dados. Ao examinar o patrimônio cultural como uma criação humana, que pode ser material ou imaterial, a tradição oral é um registro da história transmitido de uma geração para outra, como receitas de bolo, comidas típicas e tradições locais. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artificial, o IPHAN, o estado de Minas Gerais é considerado o segundo estado brasileiro com mais bens tombados. Muito obrigada. Para concluirmos, nosso trabalho é a arte mineira relevante para o história e arte. São das maiores como os Congonhas, os seus balutinhos, considerados como algo mundial. Por isso, nosso patrimônio, humanidades e culturais em gerais são oficialmente relação e olhas como contribuição para a identidade em meio de formas sociais em seu lugar. Legado, evolução, deixando aqueles que antecederam. Então, para concluir o trabalho com as Minas Gerais, com as cidades e referências, vão ser principalmente obras de barroco, como eu conheço, na introdução, e que através delas constam vários ofícios de preservação da identidade e mudanças históricas, sociais, inclusive deixado todos os torcedores, envolvendo com descendentes vieram na nossa história. E aí estão as referências de onde tiramos nossa pesquisa.